Hoje a nossa conversa vai ser sobre paralisia. Eu não estou falando de paralisia física, não, né? Nenhuma braço e perna paralisado. Estou falando de quando você não consegue mudar na sua vida. Você fica ali paralisado, sabe o que tem que fazer, tem vontade de mudar de vida, mas não muda. Igualzinho quando você atende um paciente e ele também não consegue sair do lugar. Vamos falar sobre isso? Esse é o Entre Consultas, o novo podcast da MEV Brasil. O que acontece entre as consultas, entre um dia e outro? Sua vida, né? Sua vida está entre as suas consultas. E é isso que a gente vai conversar aqui nesse novo podcast. Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior, eu sou médico, psiquiatra e fundador da MEV Brasil, da Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Nós estamos aí pensando sobre a vida, a carreira do médico e como a gente pode transformar isso. Vamos lá falar de paralisia? Então nós vamos falar então desse estado, né? Quem nunca passou por isso? Você está lá, sabe que a sua vida você está no lugar errado, que você gostaria de muito mais do que isso, do que você está tendo hoje, está até sofrendo porque está nesse lugar, mas não consegue sair dali. Né? Isso é o que a gente vai chamar aqui de paralisia da mudança, como se existisse uma espécie de inércia que impede a gente de fazer aquilo que será o melhor para a nossa vida. Como eu disse, a gente vê isso com os pacientes no consultório, mas eu vejo isso principalmente entre nós, médicos, né? Nossos colegas aqui na escola, conversando com vários alunos. Isso é uma coisa muito comum, é uma coisa que eu também senti na minha vida, que é isso, né? Eu preciso mudar, mas eu não saio do lugar. O que acontece? Por que a gente fica enrolando, né, essa forma de procrastinação? Você está lá, né, não é esse lugar, não é o que você queria, você precisa fazer mudanças no consultório, mudanças em parcerias, mudanças em relacionamentos, na carreira, mas não sai. Tem uma explicação legal para isso, né? A gente não muda por algumas razões. Uma delas talvez seja porque a gente tem dúvida se o caminho que a gente está escolhendo para fazer essa mudança vai dar certo, se o método que a gente está escolhendo, né? Essa coisa de será que eu estou escolhendo fazer a mudança da forma correta? E tem uma razão para isso, né? Por que ficar essa dúvida? Eu vou tentar te explicar com base nas necessidades psicológicas básicas que a gente tem. A gente tem 6 necessidades psicológicas básicas. A gente precisa se sentir orientado, a gente precisa se sentir pertencendo a algo, a gente precisa experimentar coisas na vida, emoções, sentimentos, a gente precisa que as coisas façam sentido tenham coerência, né? Então, o 1 mais 1 é igual a 2, isso tem que estar acontecendo sempre na nossa cabeça. A gente gosta de se sentir competente, então sentir capaz é uma necessidade também, e a gente precisa entender que a vida está caminhando de acordo com um propósito, né? Então, quando essas necessidades básicas psicológicas, essas 6, elas não são atendidas de alguma forma, a gente vai sentir isso apertando, vamos dizer assim, a gente vai sentir que a coisa não está funcionando. Por que a mudança, às vezes, leva a esse estado de paralisia? Por que você está assim? São 3 razões. Então, a primeira que eu disse é essa de será que o caminho que eu estou escolhendo, a forma como eu estou escolhendo para mudar a minha vida, por exemplo, fazer uma mudança no consultório, será que eu estou escolhendo a melhor forma de fazer isso? Bate aquela insegurança. E se eu não estiver escolhendo o caminho correto? Isso tem a ver com a necessidade de se sentir competente. Então, entenda que se você tenta uma mudança, né, e você escolhe a forma errada, você vai se sentir incompetente. Dá muito mais sensação de segurança se eu tiver um método correto para fazer isso. Então, por isso é que atrai
tanto a gente, às vezes, aquelas fórmulas, né, que a gente às vezes encontra num livro, encontra de um palestrante, que tem um passo a passo para mudar sua vida. Né? Por quê? Porque isso dá a sensação de segurança, dá a sensação de que eu tenho uma forma de chegar lá e eu vou ser competente. A outra necessidade, que às vezes não é atendida nesse caso, é a necessidade da orientação, de saber para onde eu estou indo. Né? Então, quando a gente arrisca fazer uma mudança, é um salto no escuro, é um salto num vazio, porque você não sabe se vai dar certo. Você decide romper com um relacionamento hoje, aquele relacionamento ele te orientava, você sabia aonde você estava nesse lugar da vida. Se você decide fazer uma mudança de carreira, mudar de cidade, mudar de clínica, né, você tem uma orientação, você perde essa orientação de aonde você está. Então, assim, é normal que você se sinta no começo meio perdido. E por último, às vezes a gente não consegue também fazer essa mudança porque a gente tem medo de que ao mudar a gente possa se parecer tão diferente de quem a gente é que as pessoas não vão reconhecer. Então, será que se eu fizer essa mudança específica, uma mudança X na minha vida, as pessoas vão pensar o que de mim? Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de pertencer. E eu não quero ser, vamos dizer assim, visto como uma pessoa tão diferente que eu corro o risco de ser rejeitado por alguém com quem eu me relaciono. Então entenda que talvez as 3 coisas que paralisam as pessoas no momento da mudança são essas 3. Um método para isso, né? Porque eu preciso me sentir competente. Se eu não fizer direito e eu falhar, o que vai acontecer? Eu vou me sentir muito mal. Fazer essa mudança e ser aceito pelo outro, então, uma aceitação social, as pessoas em volta de mim me liberarem para fazer essa mudança, que responde aquilo, né? A famosa pergunta, o que vão pensar de mim? E também a orientação, né? De mudar e saber que eu estou pisando num terreno firme e estar orientado. Mas a base que leva a essa paralisia não é nem essas 3 coisas. É o que essas 3 coisas provocam em termos de sentimento, de sensação. Se eu me jogo, né, nessa mudança que vai me transformar, vai me tirar do meu lugar, vai arriscar que eu não me veja como uma pessoa boa, né, eu vou arriscar algo novo, e será que vai dar certo? E ser aceito pelo outro vai me provocar que sensação? Medo. A gente chama isso tecnicamente, e esse termo eu estou pegando aqui da terapia de aceitação e compromisso, de evitação experiencial. O que quer dizer isso? Eu vou evitar qualquer experiência que me crie uma sensação de desconforto. A maior parte das vezes, quando a gente não consegue fazer algo na vida que é importante, mesmo que aquilo seja valoroso para mim, que eu vejo que faz sentido, está ligado com o meu propósito, tem completa coerência com o que eu quero ser, eu não arrisco porque eu tenho medo da sensação que eu imagino que eu vou ter se der errado. A gente chama isso tecnicamente de antecipação do arrependimento. Imaginar hoje que amanhã eu vou arrepender de ter feito isso. É aquilo, né? Quem nunca? Porque o que a gente está falando quando vai fazer uma mudança, qualquer que seja, é que a gente está dando um salto num vazio. Esse salto no vazio que é real, né? E a gente só esquece de pensar que todos os dias a gente dá um salto no vazio. Não existe garantia de nada. Não existe garantia que o relacionamento seguro que eu tenho, que parece seguro hoje com alguém, as amizades que parecem conquistadas hoje, aquilo que eu tenho na minha carreira hoje, que isso está garantido. Isso, se a gente
pensa do ponto de vista bem realista, o real é que tudo pode ser perdido, né? Então, essa sensação de segurança, de estar amparado, ela é uma sensação artificial, ela é falsa. Por quê? Por que a gente acredita nessa ilusão? Porque a gente quer se sentir orientado, confortável, pertencente, não quer experimentar isso. Então, de certa forma, a gente nega isso de forma até inconsciente, esconde isso, tira isso da frente e acredita nessa ideia de que dá para ter esse caminho tão seguro. É claro que as coisas vão aí, na maior parte das vezes, dando certo. A realidade mostra isso para a gente. Mas, no fundo, a gente tem esse medo. Esse medo é chamado de evitação experiencial. É ele que paralisa, é ele que te paralisa, é ele que me paralisa quando eu preciso mudar, mas esse medo aparece. Qual é o problema disso, né? O que a gente tem que pensar sobre isso? Eu sei que não é fácil a gente largar tudo, largar todas essas seguranças e dar esse salto nesse vazio, né? Mas o problema é que até quando eu vou ficar experimentando o desconforto de estar vivendo, vamos usar uma expressão até dramática, né? Uma vida que não é a vida, que é a minha vida, aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso, principalmente se essa vida é uma vida em que eu reconheço que cabe muito bem para o conjunto de valores que eu tenho, aquilo que eu considero importante, né? E se aquilo é importante, dói não viver aquilo. Então essa evitação experiencial, ela vai impedir a gente de tomar uma decisão. Aliás, o termo decisão nem é muito correto nesse caso, né? Porque se você está nessa situação agora, né, querendo mudar, por exemplo, a sua carreira como médico de alguma forma, né, que romper uma sociedade, abrir uma nova clínica, mudar de especialidade, o que for, né, e você está nesse medo, não sai do lugar. Não é por uma questão racional. Você pensa, você tem suas razões. Com certeza você tem suas razões. Então, decidir está no campo da racionalidade. Os prós e os contras estão até bem entendidos. Mas mesmo assim, quando a gente entende que vai ser uma vantagem muito grande se der certo, se eu conseguir, esse sizinho que aparece na frase, se der certo, porque é tudo incerteza, né, ele me faz sentir esse medo e eu não avanço. Qual que é a solução para enfrentar isso? Né? A gente não vai resolver essa questão do ponto de vista racional. Não vai ser decisão. Como eu estou dizendo, esse não é o melhor termo. O melhor termo talvez seja escolha. Escolha. Escolha é quando eu, apesar de tudo, apesar de todas as razões, contra ou a favor, eu escolho aquilo que é valoroso para mim. E aí eu posso escolher permanecer onde eu estou, porque a segurança também é um valor. Eu não estou falando que é errado isso, né? Tá paralisado, é claro que vai trazer algumas consequências e repercussões para a sua vida. Se você estiver num lugar que não é adequado, numa situação que não é melhor. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas a segurança de estar nesse lugar também é algo valoroso. Também é algo que é importante. Então, não é de todo errado estar parado por um tempo, esperando para fazer a escolha. Porque a gente não pode ser impulsivo também na mudança, né? Você tem que ter um mínimo de chance ali, um entendimento de que está na hora, né? Você nunca vai ter certeza se é a hora certa. Você nunca vai ter certeza se é o jeito certo. Você nunca vai ter certeza se as pessoas vão
aceitar essa mudança. Certeza você nunca vai ter, mas você vai chegar num momento que você vai entender que talvez seja, né? E a hora de colocar esse talvez seja em ação é quando o valor da segurança ele passa a ser menor do que algo valoroso para você, que você agora percebe que está perdendo tempo. Então, começa a existir, em algum momento da vida, um custo de oportunidade. Eu falo isso de experiência própria, né? Durante anos, eu não consegui fazer uma mudança muito importante na minha vida. Uma mudança de carreira que me fez mudar de cidade. Eu saí da minha cidade, Uberlândia, e vim aqui, onde a gente está, aqui em São Paulo. Estou aqui gravando esse vídeo para você, olhando a Avenida Paulista. Ela está aqui do outro lado aqui da câmera, né? Algo que para mim tem um significado muito grande de conquista. Por quê? Porque significou eu romper e sair do estado de paralisia que eu estava. Então eu experimentei isso. Quando foi que a escolha, né, de fazer, por exemplo, essa mudança de cidade, deixar de atender no meu consultório, trabalhar apenas aqui na MEV Brasil, em educação, que é arriscado, né? Você abrir uma empresa é arriscado, né? Não tem garantia de que qualquer empreendimento vai dar certo, mas também abrir o consultório também não é garantia, né? A gente, quando abre o consultório, a gente abre uma empresa também, então não tem garantia de que amanhã eu vou ter paciente, né? Então, quando você começa a perceber, e como eu fui percebendo, que foi passando o tempo, os planos estavam ali, planos que muitas vezes eu ia jogando para frente. O ano que vem, o semestre que vem, eu faço, né? Eu mudo de vida, sentindo desconfortável onde eu estava, na situação que eu estava. Chegou um ponto em que eu olhei e falei, bom, vai chegar uma hora que não dá mais para mudar. Porque a gente sai da paralisia quando está num lugar muito incômodo de vida, que ultrapassa a noção de segurança, como eu estou falando, mas também quando você tem que ter a sabedoria de olhar e falar, bom, existe até um determinado ponto nessa viagem que eu posso ir, que se eu passar dali não tem retorno. Então, se der errado, né, eu tenho como voltar atrás e fazer alguma coisa. Então eu tenho que entender qual é o ponto em que dá para fazer isso. Então chega uma hora, o custo de oportunidade, o que eu estou perdendo na minha vida ficando paralisado, ele é grande demais. É hora de tomar uma decisão. É hora de fazer uma escolha, né? Não é decisão como eu estou explicando. É hora de fazer uma escolha e dar um salto nesse vazio. Como que a gente faz isso? Quando você entende que é a hora, né, que não dá para deixar para depois. Não é quando a gente vai ter certezas, né, porque isso não existe. É quando eu enfrento, eu pulo nesse abismo e eu vou sentindo medo mesmo assim. É quando eu consigo vencer a esquiva experiencial. Ou eu topo me expor a essa esquiva, a essa sensação. O que é a sensação da esquiva experiencial? Você já experimentou? É quando você começa a antecipar, será que vai dar errado? E começa a ter aquela sensação de ansiedade, de medo, que isso é o que paralisa. Então, quando você pula, escolhe, né, e escolher a partir do que é importante e valoroso para você, você escolhe se colocar no lugar, nesse lugar, e aceitar, talvez essa seja a melhor palavra, aceitar que você precisa correr esse risco e ficar confortável no meio da tempestade. Talvez confortável não é a melhor palavra, talvez
ficar de pé na tempestade. Quando a gente está andando na rua e começa a chover, a gente se incomoda por ficar molhado, porque a água é fria, porque está ventando, e aí você corre e esconde, ou abre um guarda-chuva. Mas já fez a experiência, quando é criança a gente faz isso, né? A experiência de tomar chuva. Claro que a mãe vai brigar com a gente quando a gente vai falar que a gente vai ficar gripado porque tomou chuva, né? Mas essa experiência de tô na chuva é para me molhar e ficar confortável, molhado, com a roupa molhada, com o cabelo molhado, a água fria, né, caindo em você, as gotas de água, e conseguir ficar confortável com aquilo, assim, não confortável, né? Aceitar aquilo, é isso, né? A esquiva experiencial é você tem que aceitá-la. Você tem que aprender a aceitar essa sensação porque ela passa. Ela passa. Ela, no começo, paralisa a gente. E se eu paraliso, se eu evito, eu recuo, ela diminui. E aí, o que o nosso cérebro entende com isso, né? Se eu ficar longe, então, daquela mudança, daquele objeto, daquilo que eu desejo, porque à medida em que eu me aproximo dele, eu me sinto tenso, ansioso, mas se eu me afasto, eu fico bem, então melhor eu ficar quietinho aqui. É melhor eu ficar quietinho aqui e procrastinar, né? Por isso, e aí pensando em tudo aquilo que a gente vê dentro da medicina, conversando com colegas, a gente procrastina muitas vezes de forma ativa. Em outro momento a gente pode até conversar sobre isso, né? Que a procrastinação ativa é aquela que te faz evitar duas coisas, né? Você evita a sensação, a experiência de dar o salto de mudança e não ter certeza do que vai acontecer, mas também porque você está fazendo algo, né? Então você se inscreve numa pós-graduação, faz um curso, vai num congresso, flerta com a possibilidade da sua mudança, mas é só um flerte mesmo, sabe? Quando você olha a mudança e só dá uma piscadinha para ela, dá um sorrisinho, mas você não chega na mudança para perguntar se ela quer namorar com você, né? É esse flerte com a mudança que acontece de várias formas e entre médicos, né? Isso é muito comum porque é da nossa cultura estudar, procurar livros, procurar cursos, fazer uma nova especialização, dá aquela impressão de que eu estou fazendo algo. Mas, na verdade, eu não estou fazendo coisa nenhuma para mudar, né? De verdade mesmo, é uma procrastinação, só que é ativa. E aí eu fujo dessa segunda esquiva experiencial, que é a sensação de estar paralisado de verdade, que é aquilo. Mudar, eu não estou conseguindo agora. Mas eu também não quero ficar sentindo uma sensação que talvez seja de fracasso. Aquilo que... Acho que você sentiu isso já, né? Nossa, eu sei que o melhor para mim é mudar cidade, por exemplo. Mas eu não consigo. E aí a sensação de se sentir um fracasso, de se sentir não capaz de provocar essa mudança importante, cria uma sensação de frustração, que também não é legal de sentir. Então, entende que a gente acaba fugindo, e fugindo de tudo. Por isso que eu falo que paralisa. E às vezes paralisa, e aí quando é isso da procrastinação ativa, é meio que você ser um leão dentro de uma jaula. Uma jaulinha pequena. Você até consegue fugir, você fica planejando a fuga da jaula, né? E aí fica na sua cabeça planejando fuga, né? Como se você estivesse preso na sua vida, planejando como que você vai fugir, como que você vai cavar um túnel, como que você vai pular essa cerca, mas no fim você tem medo de ser pego. E aí você acaba não fazendo nada. Você fica ali dentro, calculando, fazendo planos, e isso dá algum conforto, né? Porque se você fugir, você não sabe o que vai acontecer, será que vão te pegar? Né? Então você fica ali, naquela região de conforto, parecendo que está fazendo alguma coisa.
Então isso é extremamente ruim e grave. A melhor coisa é se jogar, né? De forma responsável, é claro, né? Não é fazendo nenhuma loucura, mas é você se colocar naquele lugar desconfortável mesmo, né? Experimentar ele. Não precisa ser algo que você faz de forma abrupta. Você pode chegar, como eu estava usando a metáfora aqui, né? Além de flertar com a mudança, de dar uma piscadinha para ela, de sorrir para ela, você chegar na mudança e conversar. Você pode falar assim, mas e se eu não estiver indo para o lugar certo? Né? E se não for essa mudança que vai ser a mudança com a qual eu vou me casar? Né? Você não vai descobrir sendo namorar. Né? E dá medo? E se não der certo? E se não for a mudança da minha vida? Né? Se não é com ela com essa mudança que eu vou casar? Para isso é que serve esse namoro. Então, muitas vezes o medo vai ser resolvido se você enfrenta ele, testa esse medo. Pode ser que não seja o melhor caminho, você nunca vai ter o método correto, né? Você nunca vai saber enquanto não tentar e dar certo, né? Mas você tem que tentar, né? E não existe obrigação de acertar da primeira vez. Talvez esse é um ponto importante, muito importante. A gente não tem certeza se é a melhor escolha para uma carreira, por exemplo, uma mudança, mas eu posso dizer, experiência própria, experiência com centenas de pacientes que em terapia a gente discutiu isso durante minha carreira como psiquiatra e psicoterapeuta, é que, em geral, o desejo ele pode não dar o endereço correto. Você não vai saber qual prédio, apartamento que aquilo que vai te fazer feliz mora ali. Mas você sabe para que bairro, para que região. É para o leste. Eu ainda não sei o bairro. Mas se eu começar a andar, né, corajosamente enfrentar o medo, porque imagine que você está andando à noite numa cidade em que você não tem certeza qual é o endereço correto. Dá um certo medo de andar no escuro. Dá um medo de nunca achar o endereço. Mas se você começar a andar, porque é para aquele rumo, você vai testar uma casa, vai testar outra, vai testar um prédio, mas é naquele lugar que você quer viver. É naquele bairro. Uma hora você vai achar a rua, você vai encontrar o melhor lugar para morar, que é o lugar onde a vida que você quer ter vai estar morando ali. Então, é talvez a única forma. Então, é tolerar essa incerteza. E tolerar a tentativa. É preciso tentar, pelo menos. Por isso que a paralisia é tão ruim. Porque ela impede a gente de fazer a tentativa e descobrir. Então, tente. Daqui a gente fica, então, uma lição que o melhor remédio para a paralisia é sair dela. O melhor remédio para a paralisia é sair do lugar. É dar o primeiro passo e com coragem dar o segundo, depois dar o terceiro. Porque ficar nesse lugar, se o lugar é ruim, ficar nesse lugar é péssimo. Você vai pagar um preço. Tem uma frase, pensando sobre esse assunto, tem uma frase que eu gosto muito, de um escritor, jornalista, antropólogo, historiador, Luiz da Câmara Cascudo. Esse famoso historiador brasileiro e antropólogo, ele tem uma frase que é muito legal. Quando ele reflete, e é o trabalho dele, é pensar sobre o Brasil, quando ele reflete sobre o Brasil e fala: o Brasil não tem problema nenhum no Brasil. Ele tem soluções adiadas. O problema é só adiar a solução que já existe. Então você tem aí dentro de você esse caminho, você tem aquilo que você sabe o que você não quer e elementos do que você quer, mas se você adiar as soluções, aí você vai ter sempre um problema. Então pense nisso. A paralisia
se vence andando. A procrastinação acontece porque a gente tem medo de sentir as incertezas, tanto se a mudança vai dar certo, quanto se o método é correto, se eu estou fazendo da forma correta, se eu vou ser aceito porque eu vou virar uma outra pessoa, você vai mudar de identidade. Então eu experimentei isso, né, de sentir com a mudança uma certa perda de identidade. Como que as pessoas vão me ver se eu decidir parar de atender? Será que eu vou perder a roupa, a cara de médico, né? Porque eu não estou atendendo? E será que isso vai... Como que as pessoas vão me ver fazendo essa mudança? A mesma coisa vai acontecer, esse medo vai acontecer se você entende que para sua carreira é importante, por exemplo, estar numa rede social, gravar um vídeo como esse, e aí vai ficar na sua cabeça, nossa, o que vão achar de mim se eu começar a fazer isso, né? É o famoso medo de virar blogueirinho, né, das pessoas julgarem. Sim, isso vai acontecer. Mas, de novo, fazendo esse resumo aqui no final, tentando e não adiando, experimentando, que você vai conseguir. Então, não seja como o Brasil do Câmara Cascudo, não adie soluções, porque aí você vai ter problemas mesmo. Olha, do mesmo jeito que seu paciente, que adia uma solução de mudança no estilo de vida dele, que um dia ele vai ter um problema de saúde grave, você pode chegar uma hora e entender que não dá mais tempo. Não para aquela mudança que você queria. Você pode sim encontrar um outro caminho, a gente pode, em outro episódio, conversar sobre isso, né? Porque vai chegar uma hora que a vida pede uma mudança, por outras razões, e nunca é tarde para mudar, mas cada vez que fica mais tarde, o tipo de mudança que você consegue fazer muda também, né? Vai se transformando. Mas também pensa, né? Vale a pena ficar adiando uma vida melhor que você podia ter? Então acho que você tem que pensar isso, né? Entre uma consulta e outra, você pensar se você vai ficar sentado aí, parado, sem fazer nada e sem viver, né, potenciais de vida que você poderia viver. A medicina ela tem uma cultura, vamos dizer assim, de segurança, claro, é bom, né, o paciente precisa disso, conservadora nesse sentido, porque é confortável ficar num lugar que a gente conhece. Mas, se você quer mais do que isso, se você precisa mais do que isso, é a escolha, não a decisão. É uma escolha baseada no que é importante, no que é valoroso. E não uma decisão que racionalmente nunca vai fazer, por mais que você tente encontrar provas, você nunca vai conseguir ter segurança completa. Então, já que é assim, né, se joga nisso com responsabilidade e comece a dar os primeiros passos. Então, entre uma consulta e outra, é hora de você pensar em sair dessa paralisia. Ok? A gente se encontra no próximo episódio.